Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre assuntos jurídicos relevantes. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós poderíamos falar sobre o número da lei, 12.705, mas hoje nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais tranquila com uma pessoa de uma capacidade imensa. Quando nós falamos nessa política, na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós lembramos, ou devemos lembrar pelo menos, daquela graduação. Não geração de resíduos sólidos, mas se gerarmos, nós devemos reduzir ao máximo. Se a gente não conseguir reduzir ao máximo, nós devemos reutilizar. E se isso também não for possível na quantidade suficiente, devemos reciclar. Avançando aí, temos que fazer o tratamento desses resíduos. E, por fim, nós não temos mais nada possível de fazer para preservar a natureza, nós devemos dar uma destinação adequada. E, nesse tema, uma professora, uma advogada e professora, aqui inclusive da Universidade de São Caetano do Sul, a doutora Estela Cristina Bom Jardim, que nos dá a honra hoje da sua participação no nosso programa, fez um estudo minucioso sobre a gestão ambiental das 7 cidades aqui do ABC. Lembrando aqueles que não são aqui da região de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André, que o ABC se compõe de 7 cidades. São Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E essas 7 cidades foram objeto de estudos da doutora Estela, numa tese de doutorado, e a doutora Estela dispensa maiores comentários. Ela é advogada, ela é jornalista, ex-delegada de polícia e, atualmente, e já há alguns anos, gestora do curso de Direito da Universidade de São Caetano do Sul e gestora dos cursos de pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul. Então, é um grande prazer recebê-la aqui, doutora Estela. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu já, como nosso programa é muito curto, eu já inicio com uma pergunta. Como é que o ABC está com relação à política de resíduos sólidos? Boa noite, doutora Ariovaldo. É um grande prazer, eu agradeço muito o convite. Para mim é uma alegria, uma honra participar do programa, estar na sua presença, na sua companhia uma vez mais e poder discutir um tema tão interessante que é, ao mesmo tempo, tão desconhecido da maioria das pessoas, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é uma lei de 2010 que tramitou por décadas no Congresso Nacional, sofreu uma série de pressões para não ser aprovada, mas ela precisava ser aprovada em razão da sua importância, em razão da sua urgência, já que ela trata da preservação ambiental. Depois da Constituição de 88, foi necessário que se estabelecesse uma série de novas leis para cuidar de todas as questões ambientais. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é regulamentada por um decreto também de 2010, que obriga os municípios a elaborarem os seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Por que os municípios devem ter esses planos de gestão? Para que eles possam pleitear recursos da União. Os municípios que têm os seus planos e eles estão de acordo com as diretrizes e os objetivos da política nacional, podem pleitear recursos da União. Então, a partir daí, a partir de 2010, passou a ser uma necessidade para os municípios a elaboração e implantação dos seus planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Aqui especificamente tratando dos 7 municípios do ABC, que foram objeto da minha pesquisa de doutorado, desenvolvida ao longo de 3 anos e meio. O primeiro município a implantar o seu plano de resíduos foi o município de São Bernardo do Campo, em 2011, seguido em 2012 por Santo André e por Ribeirão Pires. E em 2013, São Caetano, Diadema e Mauá. Rio Grande da Serra ainda não tem o seu plano implantado. Até hoje? Até hoje.
já fez algumas consultas públicas, mas até hoje não elaborou o seu plano. E isso inviabiliza ou dificulta bastante o acesso a recursos da União. Por outro lado, nós temos aqui nos 7 municípios do ABC o consórcio intermunicipal, que foi criado nos anos 90, tendo como um dos objetivos a questão dos resíduos, porque desde os anos 90 a questão dos resíduos é um problema bastante grande aqui na região. Haja vista a necessidade de criação do consórcio intermunicipal, até porque nós estamos numa área, pela sua configuração geográfica, uma área de proteção permanente, em razão das bacias, em razão da represa Billings e das áreas de proteção à Mata Atlântica. Então, em 2016, o consórcio intermunicipal, numa construção conjunta dos 7 municípios, elaborou seu plano regional. E como existe um plano regional, o Rio Grande da Serra, então, se sente confortável em utilizar o plano regional como se fosse o seu plano municipal. Então, nós temos os 6 municípios com os seus planos municipais já há alguns anos. Esses planos precisam ser revisados de 4 em 4 anos. E o único que fez a revisão, por enquanto, foi São Bernardo do Campo. Os outros municípios não fizeram ainda as revisões dos seus planos. E Rio Grande da Serra se apoia no plano regional, construído coletivamente em 2016, mas não possui ainda o seu plano municipal. E esse plano do consórcio, ou esses planos de cada um dos municípios, eles já estão em atividade, estão atingindo as metas? Como é que está efetivamente, nesse momento, esses planos? Esses planos, eles devem tratar da gestão dos resíduos, como é que fica a questão da coleta, como é que fica a questão da destinação, da reciclagem. Os planos devem prever a existência de cooperativas de catadores, tratar da remuneração desses catadores, a existência de centrais ou galpões de triagem, para que a reciclagem possa ser feita e que possa aumentar. A reciclagem aqui no ABC ainda é muito incipiente. Em alguns municípios ela não passa de 1% de tudo que é arrecadado. Mas temos em todos? Em quase todos. Existe reciclagem em todos os municípios, mas não existe coleta seletiva em todos eles. Então, como é que a reciclagem é feita sem a coleta seletiva? Os catadores recolhem esse material reciclável na rua e não existe por parte da gestão municipal uma coleta desses recicláveis diferenciados. 3 municípios fazem a coleta do material reciclável, a chamada coleta seletiva, além da coleta dos resíduos domiciliares comuns. Os municípios que já conseguiram implantar em 100% dos seus limites a coleta seletiva são São Caetano, Santo André e São Bernardo, o A, B e o C. Em Mauá, em Ribeirão Pires, isso é feito parcialmente, existem alguns bairros já cobertos pela coleta seletiva, mas em Diadema não há coleta seletiva ainda feita pela municipalidade, nem em Rio Grande da Serra. Então, como que é a reciclagem nesses municípios? As cooperativas, os catadores formais ou informais, fazem a coleta na rua e abastecem as centrais de triagem com esse material. Ok. E nesses municípios, a destinação para lixão, é para aterro sanitário? Qual é a situação da destinação aqui na região, doutor? Isso é um problema bastante grande, não só aqui na região, como no Brasil de um modo geral. Quando a Política Nacional foi implementada em 2010, existia a obrigatoriedade de, em 2014, serem extintos pelas prefeituras todos os lixões. Então, em 2010, previu-se que, em 2014, todos os lixões deveriam ser extintos. Por quê? Porque os lixões, eles são um grande perigo à saúde pública, eles contaminam o solo, contaminam os lençóis freáticos, eles são grandes agentes proliferadores de doenças e causam um grande perigo para a sociedade de modo geral. A Política Nacional estabeleceu que isso teria que ter terminado em 2014. Chegou em 2014, as prefeituras começaram a pressionar o Congresso porque não conseguiram extinguir seus lixões. E a partir daí foi proposto um projeto de lei no Senado, um PLS que continua tramitando no Congresso até hoje, mas já se estendeu esse prazo para agosto de 2021. Então, de 2014, esse prazo já se estendeu para agosto de 2021, mas agosto de 2021 já está muito perto também, e nós sabemos que isso não será suficiente para que os lixões sejam extintos.
Então, como é que é feita a destinação final aqui no ABC? A destinação final, como o próprio nome diz, ela só deve ser utilizada quando não é mais possível reutilizar nem reciclar esse material. E como o nosso índice de reciclagem é muito baixo, em torno de 1%, 2%, 99% do que poderia ser reaproveitado ou reciclado é enterrado. Então, nós enterramos dinheiro, nós enterramos aquilo que ainda tem um valor econômico, um valor agregado bastante interessante. Onde isso é feito aqui no ABC? Nós temos apenas 2 aterros sanitários, um aterro municipal em Santo André, um aterro público, e um aterro particular que é o aterro Lara em Mauá, que acaba servindo aos 6 municípios do ABC, com exceção, portanto, de Santo André. Então, nós não temos lixões aqui no ABC, nós tínhamos o lixão do Alvarenga, uma região de um histórico muito triste, né? Mas que ali é manancial. Ali é a área de proteção aos mananciais, muito pertinho da represa Billings, mas o lixão do Alvarenga terminou e o próprio município de São Bernardo do Campo também utiliza do aterro Lara em Mauá. E aí, só para complementar o que você me perguntou, a destinação final é um problema gravíssimo no Brasil, porque ao invés de nós conseguirmos extinguir os aterros, que é um dos objetivos propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, nos últimos anos os aterros não aumentaram em número, pelo contrário, os lixões aumentaram em número. Nós temos dados de 2017 que apontam para a existência de 3.000 lixões no Brasil, 94 deles só no estado de São Paulo. Mas se nós não tínhamos a política, não é? Uma política definida, tivemos uma política em 2010. Com o objetivo de acabar com os lixões. E os lixões aumentaram. Houve um erro na legislação ou houve um erro na gestão, doutor? Na gestão. A legislação, ela contempla a destinação final, a reciclagem, mas não existe ainda uma implementação de ações efetivas para evitar que isso aconteça, para que a reutilização, a reciclagem, a destinação final supram as exigências da política nacional e com isso impeçam a criação de novos lixões. É um problema de gestão. Os municípios alegam que não tem dinheiro para cuidar do problema. Entendo. E que, na verdade, o problema não é só do município, o problema, sabe-se, também é o problema do gerador. As empresas têm uma grande responsabilidade nos resíduos gerados. E aí entra também um outro objetivo da política nacional, que é a logística reversa. Na verdade, o gerador do resíduo, que é muitas vezes o produtor, é a pessoa que produz aquele material, teria que receber de volta esse material, como já acontece com os pneus, como acontece com as lâmpadas, como acontece com pilhas e baterias, como acontece com óleo. Isso tem que voltar à origem para que possa ser reutilizado e para que não polua o meio ambiente. E essa é uma questão sempre de muito confronto, né? Porque os empresários dizem, olha, nós temos um ônus muito grande, nós pagamos muitos impostos e aí nós vamos assumir isso. Mas é uma questão ambiental, porque a questão ambiental ela ela não fica restrita apenas à questão do ambiente ou da economia ou à questão social. Ela embarca tudo isso e que gera uma expectativa da sociedade muito maior. Então, toda a sociedade tem que estar objetivando a solução. E eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte, e eu gostaria que a senhora respondesse no próximo bloco. Essa política parece que, embora esteja implementada aqui na região, mas parece que a gente está engatinhando ainda que uma política nacional de resíduos sólidos realmente seja eficaz, até pelo número de lixões, que ao invés de diminuir, aumentou. Então eu gostaria de saber, pela sua experiência na elaboração desse trabalho, quais são as medidas que a senhora entende ainda necessárias de terem uma gestão um pouco mais eficiente. Mas isso nós vamos obter essa resposta da doutora Estela Cristina Bonjardim, depois dos intervalos. Olá, estamos de volta com o programa Direito em Foco. No primeiro bloco, eu concluí fazendo uma pergunta para a doutora Estela, no sentido de que o Brasil tem uma política nacional de resíduos sólidos. Ela foi implementada, muitas ações foram colocadas em prática e nós vemos uma situação contrária a essa expectativa, um aumento de lixões, por exemplo. Não na nossa região,
mas todos nós somos brasileiros. Talvez uma confusão em alguns gestores públicos entre o que é política de Estado, política de governo, a não continuidade em políticas exitosas, não é? Como bem disse a doutora numa conversa informal que nós estávamos tendo, né, e eu peguei o gancho, disse, não, talvez eu não diga dessa maneira, mas eu digo, porque da competência ou da incompetência é que vai resultar o futuro do nosso país e do nosso planeta. Então, a gestão de governo é menor, nós temos que ter uma gestão de Estado. Para onde nós vamos? Porque o que nós fazemos hoje vai refletir daqui a 10, 50, 100 anos, se é que a sociedade vai chegar até lá. Muito bem, doutora, mais um pouco amargo meu comentário, mas é porque a gente vê que algumas coisas, a senhora dando essa informação, né, nos dando essa informação de que os lixões aumentaram, alguma coisa está errada nessa situação. O que nós podemos reverter? Pela educação, uma modificação nessa legislação? Qual é a sua opinião, já que a senhora fez um estudo tão profundo, tão bem feito com a questão da gestão na nossa região? Qual é a sua percepção sobre isso? O que nós podemos melhorar para que essas regressões não aconteçam? Na verdade, na minha opinião, a gente tem que começar a considerar o seguinte: a geração de resíduos ela é inerente à atividade humana. O ser humano consome e, ao consumir, ele gera resíduos. E a quantidade de resíduos gerados ela está diretamente relacionada ao poder aquisitivo da população. Quanto mais a população consome, mais ela gera resíduos. A gente está hoje numa situação, o Brasil já é hoje o 5º país que mais gera resíduos no mundo. E nós temos uma desproporção muito grande no mundo. Há países como os Estados Unidos, por exemplo, que consomem 5%, que tem 5% da população mundial, mas consomem e geram 40% dos resíduos do mundo. 40% do que se gera de resíduos no mundo é gerado pelos Estados Unidos, que representam 5% da população mundial. Então existe uma relação direta. Per capita, Existe uma relação direta entre o consumo da população e a geração de resíduos. O Brasil gera, nos últimos anos, por cabeça, 1 quilo de resíduos dia. Cada brasileiro gera uma média de 1 quilo de resíduos por dia. Isso é mais sentido nos grandes centros. Os moradores dos grandes centros consomem mais e por isso geram mais resíduos. E na zona rural esse problema é menos sentido porque o morador da zona rural ainda consome muito do que produz e ele é menos influenciado por esse apelo do consumismo que nós nos grandes centros sentimos. Então isso passa necessariamente por uma série de fatores e um desses fatores, sem dúvida nenhuma, é a educação ambiental. Se nós pudermos criar as novas gerações com a consciência de que eles têm que consumir menos, eles não precisam consumir tudo que vem, não precisam comprar tudo que recebem, não tem que ter tudo que se expõe para eles. Porque consumir é gerar resíduo e não tem mais onde se depositar absolutamente nada, eu acho que a gente consegue um horizonte um pouco menos assustador nas próximas décadas, porque a coisa é muito assustadora. A gente vê imagens, né, de animais se asfixiando com canudos e com tampinhas de garrafa PET, porque isso não tem mesmo mais para onde ser depositado, né? Agora, o padrão, né, sobre as políticas de resíduo. A Europa, por exemplo, um estudo que me preparando para poder entrevistá-la, eu me deparei com um estudo que diz o seguinte: a questão de reciclagem, de reutilização na Europa, por exemplo, representa 1% do PIB, né, dos países da Europa. E nós temos que compreender que é um PIB elevadíssimo. E a tendência lá é, como aqui nós queremos diminuir os lixões para fazer ampliarmos as destinações, né, os locais de disposição final dos resíduos, lá a tendência, a política é exatamente o contrário, não de lixões. Lixão é algo que nem existe. Mas diminuir as destinações de resíduos. Por quê? Porque antes de ser criado esse resíduo que não tem solução, ele nem é gerado, ou ele é gerado em menor número, ou ele é reutilizado, ou ele é reciclado, enfim. Há toda uma política para não deixar. E no Brasil nós estamos ainda... Gatinhando.
A educação das novas gerações, a senhora vê isso como algo que está previsto na legislação, algo que está sendo fazendo parte da política, ou ele ainda está como um agregado menor dentro das políticas? A educação ambiental é uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela possui objetivos e diretrizes. E os planos municipais têm que contemplar todos esses objetivos e diretrizes. E, obrigatoriamente, isso passa pela educação ambiental. Então, existem nos planos municipais algumas menções de educação ambiental que se relacionam também com a compostagem. Há muitas iniciativas interessantes de compostagem em condomínios e compostagem nas escolas. Aqui na região? Aqui na região, inclusive. A gente tem aqui em Mauá e em Santo André projetos de composteiras nas escolas. As crianças fazem compostagem nas escolas, tem as hortas nas escolas e com isso eles chegam a levar inclusive alimentos para casa. E Santo André tem uma iniciativa muito interessante também de compostagem nos condomínios. Os condomínios que usarem os seus resíduos de feira, os seus restos de alimentos para produzir adubo e com isso usar nos seus próprios jardins, nas suas próprias áreas livres, áreas de convivência, acabam tendo incentivo porque produzem menos lixo e tem incentivo no IPTU. Então existem iniciativas muito interessantes. Santo André tem uma iniciativa muito interessante chamada Moeda Verde, que troca recicláveis por alimentos. A população guarda suas garrafas, seu material reciclável e uma unidade móvel do CRAISA passa trocando esses quilos, vários quilos de material reciclável, moeda, por frutas, legumes e verduras. Isso é uma iniciativa muito exitosa de Santo André, muito recente e muito bem sucedida. Então existem políticas muito interessantes que trazem bons resultados, mas obrigatoriamente passam pela conscientização, passam pela educação e passam por enxergar que o consumo está atrelado à produção de resíduo. Então, quanto menos a gente consumir, menos a gente produz, menos a gente tem que reciclar e menos a gente tem que dispor. Perfeito. Essa questão, eu li um estudo da ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas. Eu me assustei um pouco com o número, mas imagino que seja um número correto, que diz que o Brasil perde 120 bilhões de reais por ano com a questão ambiental, a questão de resíduos. Então, quando a senhora falou sobre a logística reversa, talvez os empresários tenham uma oportunidade de ganhar dinheiro preservando. A logística reversa muitas vezes é colocada aos empresários ou pelos empresários como algo que vai dar um grande custo, vai onerar a empresa, vai onerar a empresa, e eu creio que seja, ao contrário disso, uma oportunidade. Sem dúvida. Né? Até 120 bilhões é muito dinheiro. Muito dinheiro. Até porque a população começa a enxergar nessas empresas que têm uma responsabilidade social mais aguçada, um ganho bastante grande, né? Elas são bem vistas, a população já começa a optar por esses produtos que são ambientalmente adequados, né? Das empresas que têm responsabilidade social, que não fazem testes em animais, que reciclam suas embalagens, que desperdiçam o mínimo possível em embalagens. Existe já uma consciência nesse sentido, então eu acho que as empresas só têm a ganhar com isso. E se a gente pensar que um catador aqui no ABC, ele consegue ter uma renda mensal de R$ 1.200 a R$ 1.500, na maioria dos municípios do ABC, o catador tem essa renda de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400 mensais. Isso porque a reciclagem não funciona como deveria. Se nós pensarmos em incrementar a reciclagem, o ganho dessas famílias vai aumentar muito e todos nós ganhamos com isso, porque ambientalmente o ganho é bastante significativo, além do que a gente está devolvendo todo esse material para o seu reaproveitamento, né, para a sua reutilização, e todo mundo ganha com isso. É o grande objetivo. E, doutora Estela, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez, eu sempre na mesma ladainha, nosso programa é muito curto, principalmente com temas tão interessantes e tão bem explanados como a doutora Estela. Agradeço. Deu um show aqui para nós mais uma vez. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter aqui
nos ensinado tanto com esse trabalho minucioso e nos alerta. Eu acho que todos nós, a questão da cidadania é preenchida com conhecimento. E conhecimento foi o que a senhora trouxe para nós aqui. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço muito pela oportunidade, espero que as pessoas possam entender que precisam chamar para si essa responsabilidade. Essa responsabilidade é de todos nós, não podemos pensar que só a prefeitura vai resolver esse problema, todos nós somos responsáveis por isso. Sem dúvida, muito obrigado. Eu agradeço a audiência e o programa Direito em Foco, que é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, volta na próxima semana. Muito obrigado e até lá.